Fala galera, eu sou o professor Fábio Araújo e hoje eu queria conversar com você, muito mais do que dar uma aula de física, eu queria conversar com você sobre como resolver um problema de física, como resolver uma questão de física no vestibular, na tua escola, enfim. É porque muitas pessoas elas têm dificuldade em como começar uma questão. Muitas vezes ela pensa que é só aplicar uma equação e pronto, já resolveu a questão. E não é. É importante que você entenda que existem etapas, que existem passos que você deve seguir para sempre melhorar a resolução de uma questão, ficar mais simples. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que começar é, ao ler a questão, identificar a teoria. Saber se aquela questão se trata de cinemática, de dinâmica. Isso você vai descobrir quando você lê a questão. Às vezes você pega uma questão de circuito elétrico, você olhou para a figura, já viu que tem um circuito elétrico. Então, você já vai relacionar aquela questão com as teorias da eletricidade. Às vezes você vê dois bloquinhos, um do ladinho do outro, um bloquinho pendurado e o outro girando. Então você já sabe que ali se trata de uma questão de cinemática. Às vezes você vê um bloquinho derretendo, você vê uma curva de aquecimento ou resfriamento. Já sabe que se trata de uma questão de termologia. Você vê o desenho de uma onda, então você já sabe que é uma questão de ondulatória. E por aí vai. Então você vai conseguir primeiramente identificar a teoria. Depois você vai ler a questão. Ao ler a questão, é importante você anotar os dados da questão. Aquilo que está escrito no texto, ele vai te dar a massa do problema, ele vai te dar o calor específico, ele vai te dar a resistência dos aparelhos. Enfim, você vai anotando do lado tudo que você for lendo, tudo que você achar importante. Só um detalhe, nem sempre você vai usar tudo que está no enunciado. Às vezes, existem alguns dados que ele coloca a mais para você, mas você só vai saber isso na hora de resolver a questão. Então eu te aconselho a anotar tudo. Um outro detalhe importante é você tomar muito cuidado com as unidades de medida. Porque às vezes a questão não te diz que, por exemplo, tem questão que não fala que um corpo tem uma determinada velocidade. Ele usa outro nome. Ele usa o termo rapidez, ele usa o termo taxa de espaço pelo tempo. Então a pessoa fica, mas o que é isso? Entenda, se você colocar as unidades, você vai conseguir perceber do que se trata. Por exemplo, velocidade, nós sabemos que é metros por segundo, que é quilômetros por hora. Então, ao colocar a unidade, você já vai saber exatamente do que se trata. Tá bom? Outra coisa muito importante que você tem que ficar ligado é justamente fazer um desenho. Depois que você anotou os dados, procure fazer um desenho. Um desenho ele vai facilitar muito a sua vida. Como assim, professor? Uma questão de plano inclinado, coloque um bloquinho no plano inclinado. Não importa se você desenha bem, se você desenha mal, se você é um desenhista profissional. É irrelevante. O mais importante do desenho é para você entender do que aquela questão está falando. Às vezes o desenho, só de olhar para o desenho que você fez com a sua interpretação, você já consegue resolver a questão lindamente. Então, primeiro você vai fazer, o que você vai fazer? Identificar a teoria, depois vai anotar os dados, fazer um desenho, tudo bem? Isso aí tranquilo, cuidado com as unidades, cuidado. Aí sim, de posse do seu desenho e do que a questão quer, aí você vai pensar nas fórmulas. E aqui atenção e muito cuidado. E mais uma vez eu vou te falar, a física não é matemática, mas a física precisa da matemática. Cuidado com essa história de falarem para você que dá para fazer física sem fórmula, dá para fazer física sem cálculo. Não, meu amigo, não dá. A física sem a matemática é a filosofia. Linda a filosofia, eu amo a filosofia. Mas a física sem matemática volta aos seus primórdios, a como era. A própria física de Aristóteles, a física aristotélica, era uma física muito mais filosófica. Com Galileu e com Newton, ela ficou muito mais explicável matematicamente. Eles foram brilhantes em colocar a matemática dentro da física, porque através das fórmulas nós conseguimos entender a natureza. Dá uma olhadinha, por exemplo, aqui, essa fórmula que vai aparecer aqui do lado para você. Essa fórmula do
calor sensível, Q igual a mc delta T. Quando você coloca uma fórmula dessa, como esta aqui, você consegue perceber uma série de coisas. Por exemplo, esse Q, o Q significa calor. E calor, todo mundo sabe que é uma troca de energia. Agora repara que essa troca de energia que você faz com um determinado corpo, com uma determinada substância, ela depende de três coisas, basicamente. Ela depende, por exemplo, da massa do corpo. Poxa, todo mundo sabe, conhece muito bem, que quando você coloca duas panelas no fogo, uma panela pequena e uma panela maior, cheia de água, a panela pequena, a água ferve mais rápido. Na panela grande, ela demora mais para ferver. Intuitivamente, você já começa a perceber que a panela pequena precisa de menos energia para poder aquecer a água. A panela grande com água precisa de mais energia para poder aquecer a água. Repara que tanto na panela pequena quanto na panela grande, a água vai ferver. Tempos diferentes, porque eu tenho massas diferentes. Então para aquecer o corpo, eu vou ter que levar em consideração a massa desse corpo? Claro que sim. Mas não apenas a massa. Você tem que levar em consideração a substância. Porque substâncias diferentes, elas necessitam de quantidades diferentes de calor, de energia para poder variar a temperatura. Essa característica da substância eu represento pela letra C, que está ali na minha equação. Aquela letra C é o calor específico. E o calor específico, ele, como o nome já diz, ele é específico para cada substância. Percebe como você sabe física? Às vezes a gente não sabe que sabe, mas sabe. O cálculo, a equação, ela é fundamental para você poder entender o fenômeno em si. E é claro, o ΔT que aparece é a variação de temperatura. Então, a quantidade de energia que eu vou fornecer para o corpo vai gerar uma variação de temperatura. E essa variação de temperatura vai depender da massa e da substância. Tá vendo? Quando você começa a entender ao invés de decorar, fica tudo muito mais fácil. Mas não tem como você ficar sem a matemática. E principalmente, e para fechar esse checklist do que você tem que fazer para resolver uma questão de física, ter humildade. Professor, humildade, nada a ver. Vou resolver a prova com humildade? Sim, sim. Humildade principalmente para você perceber que você não sabe tudo. E por isso é importante voltar para a frase inicial. Voltar para o início, que é conhecer a teoria, colocar os dados, analisar as unidades. Por quê? Porque você não sabe tudo, entende? Eu mesmo, com esses 25 anos que eu tenho de magistério, eu mesmo até hoje eu leio a questão, coloco os dados, faço o desenho. É importante fazer isso. Nada de querer, eu já sou bom de física, eu vou logo jogar na equação. Não faz isso. Tem alunos, inclusive, que nem a equação colocam, já saem multiplicando tudo. Não faça. Coloque a equação, veja do que se trata, tenha certeza de como você vai resolver a questão. E para finalizar, e agora sim finalizar, duvide de tudo que eu falei. Como você precisa falar de um tempão, é para duvidar? Sim, duvide de tudo que eu falei. Sabe por quê? Porque não existe verdade absoluta. Eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade. Estamos sempre aprendendo. Estudar física, entender física, não é uma receita de bolo, não é. Cada um faz de uma maneira diferente, o que não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado. Existe sim uma sequência, e essa que eu citei para vocês é a sequência que eu utilizo, é a sequência que eu ensino para os meus alunos. Mas quer dizer que essa é a única maneira de resolver questões de física? Claro que não, claro que não. Essa é apenas uma que eu acho eficiente. Para mim e para muitos dos meus alunos, dá certo. Gostou? Então olha só, se você gostou e se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, dá um like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. Se você puder me ajudar, eu vou te agradecer muito. E como é que você pode me ajudar? Dando like, comentando e compartilhando. É só isso, é de graça, não demora nada. Beijo, até a próxima.